Os cientistas têm sido muito pontuais, muito consistentes e duros nos tempos e nos prazos, cobrando mudanças que já deveriam ter sido feitas e não foram, né? Então, a gente tem um grande compromisso hoje, assinado no final do ano passado pelos países do mundo, que é reduzir em 45% as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Ou então a gente não conseguirá mais recuperar, né? A quantidade, o acúmulo de carbono vai ser tão grande que a temperatura que hoje já está muito próxima do 1,5 graus Celsius, considerado um limite seguro pelos cientistas, está muito próxima de ser ultrapassada. Aí vem o segundo risco, que é a temperatura de 2 graus Celsius, e o terceiro e mais grave, de 4 graus Celsius. 4 graus, por exemplo, representariam a savanização da Amazônia. A Amazônia viraria uma grande savana, né? Então, acho que cabe a nós todos, no âmbito das nossas responsabilidades, quaisquer que sejam, trabalharmos para que isso não aconteça, né? Se trabalhamos em empresas, cobrar que as nossas empresas tenham metas afinadas com essas metas que o mundo persegue. Se somos educadores, educar as pessoas para que elas olhem melhor para os seus hábitos de consumo e tentem consumir de um jeito mais consciente, reduzindo impactos ao planeta. Uma outra corrente ou contracorrente importante se caracteriza hoje pelo aumento, por exemplo, de consumo de alimentos orgânicos, né? Ou vegetarianismo, veganismo, produção de hortas urbanas. É tão interessante esse movimento que ele hoje é reconhecido, veja, como um movimento importante. Mas ele é reconhecido porque ele representa mercados importantes. Do ponto de vista mercantilista, ele é importante, porque a gente está falando aqui de um crescimento de alimentos orgânicos de 2,4 vezes entre 2019 e 2021. No Brasil, são 30 milhões de vegetarianos, 7 milhões de veganos, 79 milhões de veganos no mundo. Então, é interessante perceber que esses movimentos começam a ser reconhecidos porque representam mercados importantes. O fato é, se a gente olhar para os números e os dados, o fracasso é iminente, mas, ao mesmo tempo, o otimismo nos leva a acreditar que a gente consegue fazer a virada, né? Tecnologia não falta, né? Talvez falte investimento, mas tecnologia não. E o mais importante de tudo é entender que, pelo menos de 4 anos para cá, o Acordo de Paris tem sido mais respeitado. O Acordo de Paris é o grande documento que estabelece os compromissos dos países em relação à diminuição das emissões. Cada um de nós tem um papel relevante nessa discussão. Sou Erickson Cunha, sou jornalista, trabalho com agronegócio. E quando a gente fala em sustentabilidade, no meu ponto de vista, é um pouquinho difícil separar a sustentabilidade ambiental da sustentabilidade de produção de alimentos, né? Qual que é o valor dos alimentos na balança atual, né, econômica, e qual que é o valor da segurança alimentar, né, em todo esse debate? Se a gente está falando em sustentabilidade, em uma vida melhor, essa vida melhor passa por termos segurança alimentar, a garantia de que todos nós seguiremos comendo, seguiremos tendo alimentos para comer, né? Isso é um pressuposto, né? Há uma discussão muito importante relacionada ao agro que demoniza o agro, especialmente o agro brasileiro. O problema não é o agro, né? O problema não é o agronegócio. O problema é a maneira como o agronegócio pensa a sua produção. Talvez por força de alguns maus exemplos, os milhares de bons exemplos do agronegócio brasileiro acabam desconhecidos no mundo. Essa generalização, obviamente, é um equívoco, né? Eu conheço várias experiências fazendo trabalhos belíssimos hoje. Uma empresa importante aqui no Brasil, uma das grandes exportadoras de commodity agrícola, ela tomou a decisão recentemente de não desmatar mais nem área permitida legalmente. Porque ela entendeu que com as áreas que ela já tem, com a tecnologia que a gente tem, o agro brasileiro tem uma das melhores tecnologias e produtividades do mundo, é conhecido por isso. Organizações como a Embrapa não existem no mundo. A Embrapa hoje exporta conhecimento para o mundo. A gente não só é bom em condições naturais, solo, clima,
como também é bom em fazer isso acontecer com produtividade e sustentabilidade. Uma decisão como essa de não desmatar partiu do pressuposto de que nós conseguimos ser produtivos com a quantidade de área que temos. Me parece uma decisão inteligente, né? Sábia e muito conectada com a ideia de um agro mais sustentável. Porque é importante entender, a atividade agrícola ela é uma das atividades que mais impactam nas mudanças climáticas, né? Então, é óbvio que a solução para o grande desafio de mudanças climáticas passa por o agro ter melhores práticas do ponto de vista socioambiental. Já tem essas experiências acontecendo no Brasil. Então, para mim, é uma questão de olhar, e aí é um olhar um pouco mais sensível, a partir da consciência de que eu posso trabalhar para assegurar a segurança alimentar, e o Brasil tem um papel importante no mundo, né? Porque é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo, mas fazer isso com a consciência de que eu posso fazer com menos impactos. Esse é o desafio, né? No próximo bloco... É urgente transformarmos-nos para melhorar nas nossas ações e atitudes a nossa vida ao redor, o nosso grupo ao redor, né? Desenvolvermos em nós uma noção mais ampla de interdependência em que todos os fatos estão interligados. Vivemos em um momento de incertezas. Uma crise do clima, mas que afeta a nossa economia, a política e nossa sociedade. Afeta todos, pois estamos todos interconectados em um mesmo planeta, com a mesma cidadania terrena. Se o futuro é incerto, as ações e escolhas que fazemos no hoje é que precisam ser acertadas. Que mudanças podemos vislumbrar para a constituição desta nossa cidadania terrena? Esperança está na base, como ideia, dos principais documentos relevantes de desenvolvimento sustentável dos últimos anos. Está na base, por exemplo, do primeiro relatório relevante que discutiu o desenvolvimento sustentável, chamado Nosso Futuro Comum, né, em que já se pregava, naquele momento, a ideia de que a gente não deveria produzir e consumir, desgastando os recursos necessários para as próximas gerações também consumirem e produzirem. Mas também está na base dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Pacto Global. Eu diria que não dá para a gente pensar numa agenda global, que é a agenda de todos os governantes, líderes do planeta, para solucionar problemas que nos afetam em 17 temas, se não houvessem na origem a esperança de que a gente vá conseguir fazer isso dentro do prazo determinado, que é 2030. Usando como exemplo os 17 ODS, né? Hoje eles já são um pouco mais populares, né, do que era 5 anos, 6 anos. Embora ainda metade da população brasileira não tenha ideia do que eles sejam, né? Os 17 ODS é uma grande agenda de compromissos das pessoas, dos governos, das empresas, em relação a mudanças que precisam ser feitas se quisermos ter um desenvolvimento sustentável ou entregar, né, o que recebemos por empréstimo, se não pior, nas mesmas condições, mas quem sabe até melhor. Eles são agenda e, como toda agenda, são compromissos a serem cumpridos. Estabelece um horizonte que é 2030, obviamente, nenhum de nós tem mais convicção de que metade dele será alcançado em 2030. Ainda é um desafio mais longo.